Então, a gente resolveu trazer esse tema hoje para vocês, mas a gente vai trazer teoria também em cima desse tema. E o tema hoje da nossa formação vai ser suporte às dificuldades de aprendizagem, adaptações pedagógicas e curriculares. Então, vamos falar um pouquinho do que são adaptações pedagógicas e o que são adaptações curriculares, tá? As adaptações pedagógicas, o aluno ele vai necessitar de adequações em atividades, estratégias, tempo e avaliação. Isso é uma adaptação pedagógica. Ah, o meu aluno precisa de uma adaptação. Vamos fazer? Ok, ele vai precisar de uma adaptação pedagógica nas atividades, no tempo para fazer uma avaliação, no tempo para fazer uma atividade. Ele vai precisar de uma adaptação na avaliação de sondagem. Ele vai precisar de uma adaptação nas atividades do dia a dia, que está sendo passado através do conteúdo. Ele vai precisar de adaptação nessas questões. Isso é uma adaptação pedagógica. Quando eu falo de adaptação curricular, aí já implica no plano pedagógico. Aí eu já estou falando nas ações docentes fundamentadas em observações e análises médicas, que definem como o aluno será estimulado para aprender, como e quando e as formas de organização do ensino para o processo de aprendizagem e para que o aluno tenha um bom desempenho escolar dele. Como é que isso é feito? Por exemplo, uma criança com autismo, vamos colocar. Essa criança com um transtorno do espectro autista, ela, na maioria das vezes, dependendo do grau, que pode ser moderado para severo, do autismo, essa criança ela pode sim ter uma adaptação pedagógica nas atividades, no tempo de avaliação, nas estratégias de sala, mas ela também vai ter também a adequação curricular. Ou seja, ela vai ter uma adequação no plano pedagógico, na rotina, no ambiente, se é integral, no momento, então, da refeição, no momento que ele sentar em grupo, tudo isso ele vai precisar de adaptações. Então, a gente já está falando de uma adaptação curricular num todo do ensino da criança. Mas, principalmente, vai mexer com a adaptação no plano pedagógico anual desse aluno dentro da escola. Então, quando a gente fala em adaptar, não é facilitar o processo de aprendizagem, não é dar o processo de mão beijada para esse aluno, é tornar acessível o conteúdo à criança para que ele participe das atividades e ele se sinta engajado. Porque se a gente for dar a mesma atividade ou falar do mesmo conteúdo, igual eu estou falando para o João, mas o Pedro aqui não está entendendo porque ele tem uma dificuldade, obviamente que ele vai se sentir excluído desse grupo. Todo mundo participando e ele não, porque ele não está entendendo, ele não está tendo a compreensão daquilo ali. Então, quando a gente fala em adaptação, não é facilitar, é tornar o processo de aprendizagem desse aluno acessível a ele, de forma que ele compreenda, que ele entenda o que está sendo passado para ele e de forma que ele participe desse processo. Hoje os alunos eles precisam ser participantes e não só ouvintes. Na nossa época a gente ficava mais ouvindo, decorando, não era assim? Era assim na nossa época. Hoje não, hoje o aluno ele tem que se tornar participante ativo dentro de sala de aula. Então, adaptar mais uma vez não é facilitar, é você tornar acessível o processo de aprendizagem àquele aluno. Então, como fazer as adaptações? Então, a adaptação ela tem que ser uma atividade direcionada e auto-instrutivo. Você vai fazer instruções para que aquele aluno entenda
aquela atividade. Quando você estiver fazendo uma atividade para um aluno que apresenta algum diagnóstico, algum laudo, você, em primeiro lugar, você precisa parar e pensar no seu aluno. Quais são as dificuldades dele? Quais são as habilidades que ele tem? Então, antes de eu... Aqui, eu vou para cá. A gente precisa conhecer o aluno. O que ele tem de potencial? Quais são as dificuldades que ele tem? O que ele gosta? O que irrita ele? Cada quadro vai apresentar adequações particulares. Mas o que vai definir a adaptação é o aluno. Tem lá no laudo, ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Gente, aí vem uma lista do neurologista. Sentar ao lado do professor. Fazer a prova separado. Com um tempo maior. Gente, isso já é um resumo, já copia e cola. Nem toda criança você precisa fazer essas adaptações. Por isso que é fundamental você conhecer o aluno para saber a melhor adaptação para ele. Detectar as áreas de autonomia. O que aquele aluno faz sozinho? Que ele tem autonomia, ele tem habilidade matemática. Pega esse potencial desse aluno. E as áreas que necessitam de intervenções e estimulações para serem adquiridas. Então, a gente precisa saber o que ele tem de potencial e o que ele precisa de estímulo. Então, a adaptação, antes de tudo, pensou numa adaptação, eu preciso pensar no meu aluno. Num todo, global. E no quadro dele. O que é o quadro dele? Mas o que essa criança é além desse quadro? As mães estão muito ansiosas, principalmente com esse processo da leitura, meu Deus. Vamos lá. Letra cursiva. Meu filho não escreve letra cursiva, ela não lê. Ela precisa ler. Gente, tudo é um processo. Eu saí do processo da escrita, agora eu vou para o processo da leitura. Essas crianças passaram uma fase de alfabetização o primeiro ano em casa. Os pais não são professores, não são alfabetizadores. Como é que essas crianças pegaram esse conteúdo que foi dado da alfabetização? De que maneira? Então, agora, no retorno do presencial, é que nós vamos começar do zero com alguns alunos. Francine, está tudo bem? Ele está no segundo ano e vamos começar do zero? Sim! Só falta estímulo correto, adequado, e nós vamos caminhar com essa criança. Quando eu falo em memória operacional, o que é a memória operacional? Lembra operação, né? Meu filho vai lá no meu quarto, lá em cima, sobe as escadas e pega a minha escova preta lá na minha penteadeira. Ele está lá embaixo, tá? Você está sentado e dá esse comando para ele. Ele subiu a escada. Ele chegou lá? Não. Mãe, o que você falou mesmo? O que é? Pegar o quê? Tá. A preta ou a roxa, mãe? A preta, filha. Vai lá na penteadeira, lá na minha sala e pega. Isso é o memória operacional. E em casa isso é muito importante. Para vocês que têm filho, dê comando para os seus filhos em casa. Faça. Filho, vai lá, pega lá o saco plástico, aí você abre lá e pega aquelas bananas para mim, conta quantas bananas tem lá na fruteira para mim. Gente, tudo isso é importante. Eu não estou falando só de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não, é qualquer criança. As crianças estão com falta de estímulo na memória operacional delas. Tudo é dado na mão, e principalmente agora, né? Eu quero assistir Barbie. Ai, coisa boa, olha só. Eu quero jogar Roblox. Tá tudo aqui. Na hora que você pede alguma coisa... Oi, mãe, como é que faz isso? Você quer o quê? Pegar esse lápis e levar para onde? Ah, onde é que fica isso? Não sabe mais nem onde fica, tá? As coisas dentro de casa.
Gente, as nossas crianças estão ficando desestimuladas. Memória operacional, isso é função executiva, é executar, é botar as crianças para fazer.